Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos a uma leitura firme, fixa e reflexiva para trazer uma transformação para a nossa vida. Nós vamos dar uma meditada no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Não dá para expor todo o texto, mas vamos pegar algumas partes importantes. O Evangelho de Mateus, Mateus era cobrador de impostos, conhecido como Levi, se tornou discípulo de Jesus e consequentemente apóstolo. Ele escreve esse Evangelho para as pessoas ali crer que Jesus é o Messias, o Rei dos Reis, tão esperado pelas profecias. Aqueles que já conhecem as leis mosaicas, os costumes judaicos. Então, Mateus, abreviando Mateus, Jesus Cristo é a confirmação de Deus, a fidelidade de Deus à tua palavra. Porque Mateus vai enfatizar muitas profecias no teu evangelho. É o evangelho que mais enfatiza profecias cumpridas. Inclusive no capítulo 1 e 2 vai enfatizar por volta de 5 profecias cumpridas. Por volta de 63 a.C., o Império Romano passou a dominar a Palestina, a região toda da Palestina. O Império Romano era o império mais poderoso. Eles valorizavam a honra, a liderança, o controle, o domínio, o poder, a riqueza. E Jesus nasce no meio desse império. O Evangelho de Mateus, 60% dele é Jesus ministrando, é dando sermões, mostrando os valores do reino de Deus. Tirando a estrutura ideológica, é sair do conhecimento para a mudança. É sair dos fatos para a transformação. E sair da religiosidade exterior para uma real vida interior, uma real transformação interior. Sair dos fatos para a realidade. Esse é o propósito desse evangelho. Então vai fazer um contraste. Israel tinha 12 tribos, Jesus 12 discípulos. Moisés recebe a lei no monte, Sinai. Jesus, ele dá o seu sermão no monte, capítulo 5 ao 7. E o sermão do monte o que é? É mostrar que todo aquele que proclama o nome de Jesus deve ter a prioridade na tua vida os princípios do reino de Deus. Deve estar acima das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E mostrar que a prioridade do reino de Deus deve habitar na nossa mente e no nosso coração como estilo de vida. Foi isso que Jesus veio trazer. Então nós vamos dar uma lida no Evangelho, no capítulo 2, e vamos expor alguns detalhes dos verdadeiros adoradores, daquelas pessoas que são íntimas de Jesus realmente. Por quê? Porque são esses os adoradores verdadeiros que o Pai procura, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Está escrito em João capítulo 4, versículo 23, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana. Então vamos aprender princípios de verdadeiros adoradores. Capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não está de modo nenhum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar.
Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e todos dos seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo o qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, aqui Jesus já tem por volta de 15 meses a 2 anos. Mas quando Jesus nasce, está mais específico o dia do nascimento de Jesus em Lucas capítulo 2, é importante entender que quando Maria fica grávida pelo Espírito Santo, como era a promessa, que está em Isaías capítulo 7, versículo 14, José, por ser homem justo, ele estava pretendendo deixar Maria e fugir, para não infamá-la. Porque naquela cultura, na cultura judaica, a mulher já era desvalorizada, rejeitada. E se Jesus, quando tinha seu ministério, ele fez milagres, ressuscitou a mortos, levantou paralíticos, andou sobre as águas, multiplicou pães, curava cegos, curava mudos, e muita gente não cria, julgavam, os fariseus o atacavam o tempo todo. Você imagina Deus no ventre de Maria, uma virgem grávida pelo Espírito Santo. Então Maria, ela foi alvo de muita blasfêmia, de muita malícia, de muita fofoca, de muita acusação. Por isso que ela vai com José para Belém, para se cumprir a profecia que Jesus nasceria em Belém, na cidade do rei Davi. Também Belém é conhecida como a cidade do pão, por isso que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então é entender isso por quê? Porque Jesus não é um produto de Maria e José, Jesus é um propósito de Deus. Tanto que quando o anjo vem e fala com José, para ele não largar Maria, o anjo diz a profecia: eis que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E o Evangelho de Mateus é tão firme nisso, porque no capítulo 1, versículo 23, diz essa profecia: Emanuel, Deus conosco. E no versículo 20 do capítulo 28, que é o último versículo do Evangelho, Jesus termina dizendo isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é bom nós entendermos o que? Jesus não está lá, não está acolá, Jesus está conosco, Ele está em nós, Ele está conosco, Ele é presente na nossa vida. E é bom entender também que o Evangelho de Mateus deixa claro a linhagem de Jesus terrena, pela linhagem de Abraão, passando por Davi, e a linhagem divina. Maria ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós vimos o que? Após Jesus ter nascido, porque aqui ele já havia nascido no capítulo 2, uns magos vieram do Oriente para adorá-lo. E o que acontece? Nós vamos ver 3 tipos de pessoas envolvidas nessas histórias e vamos tirar algumas lições delas. Os magos vieram do Oriente a Jerusalém para adorar a Jesus, o rei dos judeus. Com isso, no versículo 3, Herodes se alarma, e com ele toda Jerusalém. Então vamos aprender algumas coisas aqui dentro agora. Versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Por que Herodes se alarma com o nascimento de um menino? E por que toda Jerusalém se alarma junto com ele? Então nós precisamos compreender algumas coisas através de Herodes. Número 1, Herodes é um título, é uma dinastia. Não é o nome de uma pessoa, é um título. Há pelo menos 4 Herodes no Novo Testamento.
Herodes o Grande, que é esse Herodes aqui. Herodes Antipas, que é o que manda matar João Batista e escarnece de Jesus. Herodes Agripa I, em Atos capítulo 12, que manda matar a Tiago e prende a Pedro. E Herodes Agripa II, que é aonde Paulo dá o seu testemunho em Atos capítulo 26. E ele diz para Paulo: por pouco não me persuades para que eu não me torne um cristão. E esse Herodes o Grande era o maior de todos, o que mais tinha poder. Por que Herodes o Grande? Esse homem ele apreciava grandes construções, ele conseguiu dominar toda aquela região da Palestina com muita riqueza, porque ele cobrava taxas de impostos altas do povo, ele conseguia trazer muito dinheiro para dentro da Palestina, para o reinado dele ali. E ele valorizava muito o luxo, era um homem que valorizava muito o luxo, e ele tinha uma síndrome de se sentir ameaçado por qualquer um que fosse pretendente ao trono, que ele se sentisse que poderia se tornar rei. Então esse homem, depois do cativeiro da Babilônia, Zorobabel construiu o templo novamente. Só que quando Zorobabel constrói o templo, ele não constrói com a mesma magnitude que era o templo de Salomão, com os mesmos ornamentos, com a mesma realeza. Mas no tempo de Herodes, Herodes reconstruiu esse templo, com grandes ornamentos, com grandes riquezas, com grandes adornos. Tanto que em Lucas capítulo 21, versículos 5 e 6, os discípulos estão olhando para o templo e falam para Jesus: que pedras preciosas, quanta divindade! E Jesus responde a eles: eis que virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Por quê? Herodes não reconstruiu o templo para a glória de Deus. Ele reconstrói o templo para seu favor próprio, porque ele precisava manter sob controle o povo judeu. Ele precisava ter domínio sobre eles. Herodes construiu também o porto de Cesareia. Foi aonde facilitou a entrada dos produtos da Inglaterra para Jerusalém. Facilitou a exportação dos produtos da Inglaterra para Jerusalém. Ele construiu o Palácio de Massada, muito conhecido, era um palácio de verão totalmente luxuoso. Ali em Massada aconteceu um grande massacre. 3.000 zelotes se suicidaram para não se entregar ao governo romano. Zelotes eram judeus, que eles tinham os costumes farisaicos, eram religiosos, mas também eles eram nacionalistas. Eles não se dobravam a nenhum governo que não fosse judeu. Então, quando os romanos foram capturá-los, 3.000 zelotes mataram suas famílias, seus filhos, suas esposas e se suicidaram para não se entregar ao governo romano. Herodes mandou matar 45 aristócratas, que eram homens pretendentes ao reino. Herodes casou 9 vezes e uma de suas mulheres chamava-se Mariana. Ele mandou matar todos os nobres da família de Mariana, com medo que algum deles tomasse posse do seu governo. Herodes, a sogra de Herodes, indicou o teu cunhado para se tornar sumo sacerdote do templo, aos 17 anos, e Herodes aceita. Mas como esse rapaz tinha muita simpatia e começou a conquistar o povo, Herodes se sentiu enciumado e mandou matá-lo. A tua sogra fugiu para o Egito, ele manda persegui-la e matá-la. Depois disso, o imperador de Roma chama Herodes para conversar sobre suas atrocidades. E nesse intervalo que ele está conversando com o imperador, ele sente ciúme de Mariana e manda matá-la. Depois disso, ele envia seus 2 filhos, Alexandre e Aristóbulo, para estudar em Roma. E a tua irmã Salomé, que era o mesmo caráter moral que ele, disse para ele que os filhos dele retornariam de Roma, mais intelectuais, mais poderosos, e tomariam posse do trono. E ele manda matar os seus 2 filhos. Antes da tua morte, ele dá uma ordem à tua irmã, que no dia da morte dele, ele sabia que todo o povo odiava ele, então o povo não ia chorar, ao contrário, ia festejar. Então ele disse que no dia da morte dele era para ter um decreto para matar os homens nobres e prender a maioria dos homens da população, para que houvesse choro no dia da tua morte. Augusto proclamou em toda a cidade que era melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Então é por isso que toda Jerusalém está alarmada. E é esse homem, por isso que ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, quando ele não encontra Jesus, quando os magos não levam o relatório para ele. E toda Jerusalém está alarmada por quê? Porque toda Jerusalém está alarmada, é toda Jerusalém. Porque o que pode vir de um homem como esse agora, que está se sentindo ameaçado pelo nascimento do rei dos judeus?
Jesus nasceu. Os magos dizem que ele é o rei dos judeus. Por isso que Herodes está alarmado. E vai lá no versículo de número 4 e pede informações para os escribas, para os sacerdotes, para todos aqueles principais ali que conheciam as profecias. Porque ele quer a prescrição completa. Ele quer toda a informação, ele não quer metade, ele não quer mais ou menos, ele quer tudo. Ele quer toda a informação. E depois ele vai aos magos e pede para os magos lhe darem também as informações quando os magos forem adorar, trazer o relatório, porque no versículo 8 você vai ver, para eu também ir adorá-lo. Então uma lição que nós temos que aprender, Satanás se transforma num anjo de luz. Não é todo mundo que diz que vai adorar a Deus que vai adorar a Deus. Não é todo mundo, porque muitos vão em contra. A palavra sofisma na Bíblia significa mentira maquiada de verdade. O apóstolo Paulo ele usa muito essa palavra na Bíblia, sofisma. A sofisma é uma mentira maquiada de verdade. Você olha no seu versículo 8, quando ele está chamando os magos para inquirir deles a informação, ele diz assim para os magos, ó, vá, informa cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiveres encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Só que se você olhar no seu versículo 13, está escrito, Herodes há de procurar o menino para matar. Sofisma, mentira maquiada de verdade. E como nós sabemos disso? Como nós se livramos disso? Intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, ele se revela para você. Salmo 25:14 diz isso. Aquele que tem intimidade com Deus, ele revela a tua aliança. Deus vai dar discernimento para você ver quem é de verdade e quem é de mentira. Por quê? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofisma. Só com o poder de Deus você pode anular essas mentiras maquiadas de verdade. Então não é todos que dizem que vão adorar a Deus que vão adorar. Vão se levantar contra Deus, vão procurar para matar, vão perseguir cristãos, vão querer acabar com igrejas. E nós temos que ter o discernimento disso. E é muito importante entender também que você pode me perguntar assim, por que Deus permitiu ele matar as crianças quando os magos não retornam e dão um relatório para ele dos meninos? Porque no versículo de número 12, os magos têm uma revelação divina e não voltam pelo caminho que eles tinham vindo. Eles vão por outro caminho embora. E quando Herodes se vê iludido, no versículo 16, pelos magos, ele se enfurece. Imagina esse homem enfurecido. E ele se enfurece grandemente. E manda matar todos os meninos de Belém, todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Conforme o tempo com qual com precisão se informara dos magos. Aí você me diz, como Deus permite? Não é Deus permite. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. Entenda isso. Chegará um dia que todas as nações estarão perante o rei e prestarão conta. Jesus disse, pelas tuas palavras sereis condenado e pelas tuas palavras sereis justificado. Chegará um dia que todos vão de prestar conta. Essa vida aqui é passageira, é rápida. Agora nós temos uma vida eterna e uma morte eterna também. Apocalipse fala de salvação, mas fala de condenação. Fala de céu e fala de inferno. E os nossos olhos carnais não conseguem compreender. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele nos dá esse entendimento. Então, Jesus disse para os seus discípulos assim em Mateus 10, 28-30. Preste bem atenção. Não temas aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tema, porém, aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Por acaso não se vendem 2 pardais por um asse? Nenhum deles cai do céu sem o consentimento de vosso Pai. Quanto mais a vós outros, ele dizendo para os discípulos, todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então, nada escapa aos olhos de Deus. O ímpio e o bem-aventurado vão ser separados um do outro. O ímpio não tem lugar na congregação dos justos. Ele separará as tuas ovelhas dos cabritos e dirá para as tuas ovelhas, vinde bendito de meu Pai, entra na posse do reino que está preparada desde a fundação do mundo. Então nós temos que entender isso, porque se nós entendemos isso, nós andamos com fé e não olhamos para as circunstâncias, olhamos para Deus, porque as circunstâncias fará nós desanimarmos, fará a gente esmurecer, nós vamos ver injustiça o tempo todo. Presta atenção como que há injustiça nesse mundo e como você não pode
colocar a tua força, o teu braço, a tua fé num governo humano. Herodes, ele construiu muitas coisas para Jerusalém, conseguiu manter Jerusalém ali naquela época em paz e com grande abundância, porque era favorável a ele. Porque quando não foi favorável a ele, o que ele fez? Ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo da região de Belém e arredores, porque não foi favorável a ele, não conseguiu encontrar Jesus, que ele queria matá-lo. Então o governo humano, muitas vezes quando não funcionar as coisas para ele, ele vai se virar contra o povo, porque ele não vive por princípios, ele vive pelo ego. Agora, olha o contraste de Jesus. O que Jesus veio fazer? O que Jesus veio trazer para o teu povo? No versículo de número 6, quando estão falando da profecia de Miqueias, capítulo 5, 2, dando os escribas e fariseus falando ali para Herodes da informação de onde o menino havia de nascer. Olha esse menino, ó. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Jesus veio apacentar o teu povo. O que o pastor faz? Ele apacenta, ele guia, ele protege e ele alimenta. É isso que Jesus veio fazer, dar a vida por nós. Olha a diferença de um rei divino de um rei humano. Por isso que Jeremias capítulo 17 diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado aquele cuja esperança é o Senhor. Mas vamos adiante com Herodes dizer mais um detalhe sobre ele. Irmãos, por mais mal que ele seja, por mais perverso que ele foi, por mais pessoas que ele matou, não interessa. Ninguém se levanta diante de Deus e permanece de pé. Ninguém prevalece diante do Altíssimo, do Rei dos Reis e do Eterno. Ninguém prevalece. Então você, que lado você está? Você escolhe o teu lado, decida. Porque do lado de Cristo ninguém perde, só ganha. Por isso que ele disse, aquele que ganhar a tua vida perdê-la-á, mas aquele que perder a tua vida por minha causa, esse a achará, esse a salvará, a ganhará. Então, ninguém prevalece diante do Eterno. Herodes, com toda essa maldade, com toda essa destreza, com toda essa malícia, com toda essa fúria, com toda essa astúcia de Satanás, não prevalece. Porque no teu versículo de número 19 e 20, olha o que vai dizer. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel. Por quê? Já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ninguém levanta contra Jesus e permanece de pé. Ninguém. Sabe por quê? Muitos são os planos no coração do homem. Herodes tinha muitos planos, mas é o propósito de Deus que prevalece. Provérbios 19 e 21. Lucas 1,37 diz assim, ó: porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Por isso que as promessas aqui, as profecias, estão se cumprindo cada vez mais. E outro detalhe ainda, Deus disse assim, ó, em Isaías 55:11: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para aquilo a qual designei. Então os planos de Deus são infalíveis, ninguém permanece de pé diante dele, ninguém luta contra cristão e prevalece, ninguém luta contra a igreja e prevalece, ninguém luta contra Deus e prevalece. Pode lutar, mas não prevalecerá. E essa é a certeza que eu e você temos que ter. Ainda que nós morremos em nome de Jesus, nós seremos bem-aventurados porque nós temos uma vida eterna. Então é esse Herodes aqui que está enfurecido, é esse homem, essas atrocidades que ele fez. Agora vamos para o segundo grupo de pessoas, que é os escribas e os principais sacerdotes. Jesus nasceu, o fato mais importante da terra aconteceu. Deus se fez em forma humana e veio. Ele não ficou olhando lá do céu. Ele não ficou olhando os teus problemas e os meus, ele ficou lá no céu. Ele veio. Emanuel, Deus conosco. Mas muitos respondem com frieza, não se movem, não regozijam, embora conhecem as profecias. Quando Herodes pergunta para os principais sacerdotes, é os primeiros que ele pergunta. No versículo de número 4, depois que os magos dão a informação que havia nascido o rei dos judeus, Herodes pergunta para quem? Para os principais sacerdotes e escribas. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Os principais sacerdotes, é importante entender, era o Sinédrio, formado por 71 homens. Era um sumo sacerdote e os outros homens conhecedores de toda a lei mosaica. Esses homens precisavam responder a lei de trás para frente, de frente para trás,
613 mandamentos. Eles comandavam o templo, comandavam o sacrifício, comandavam ali o culto no templo. Eram homens religiosos, eram homens que oravam, eram homens que conhecia todo o Velho Testamento, conhecia todas as profecias. Inclusive quando eles respondem para Herodes, como que eles respondem? Eles disseram a profecia. Olha aqui, em Belém da Judéia, no versículo 5, responderam eles. Por quê? Porque assim está escrito, por intermédio do profeta. Eles conheciam a profecia, mas não se moveram. A alma deles não regozijaram. Não foram até aonde o Salvador havia nascido, em Belém. Quantos de nós somos assim? Por isso que informação não é revelação. Por isso que Jesus veio chamar aqui nesse evangelho você do conhecimento para a real transformação, para a atitude, para a mudança. E é por isso que Jesus... O que Jesus disse em Mateus 5,20? Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Quem eram os escribas? Homens que copiavam a lei, ensinavam a lei, explicavam a lei. Muitos dos escribas eram juízes e advogados do povo. Mas são homens frios, gelados. O rei nasceu, o Salvador, eles sabem. Não é novidade para eles, não é acidente. Eles conhecem as profecias e sabem. Mas não regozijam, não adoram, não se movem. Quantos de nós somos religiosos? Vamos à igreja e achamos que adoramos o Senhor. Falamos o nome dele superficialmente. E não é isso que ele quer a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, para aprender a verdadeira adoração, é aprender os princípios do reino. Se eu for falar da verdadeira adoração, não saio daqui hoje, porque é muito detalhe. Simples, difícil, mas simples. Não é fácil porque exige se negar a si mesmo, mas é simples. Não há nada difícil, é simples. Difícil porque nós devemos se negar, morrer para nós e viver para Cristo. Mas é simples, não há nada de mirabolante que nós não possamos fazer para adorar verdadeiramente. Mas nós não adoramos por causa do ego, do orgulho. Nós queremos se manter nos nossos títulos e posições, como esses homens aqui. Tinham títulos, tinham posições, eram sumos sacerdotes, eram principais, eram escribas, eram idolatrados pelo povo. Eram homens que tinham título, mas não tinham intimidade com o rei. Por isso que a intimidade vale muito mais que o título, que a posição. E isso serve para pastores, para todo mundo. Às vezes você entra na igreja querendo título, e mal sabendo que a intimidade com Deus vai te dar muito mais. Porque os magos, eles não tinham título, eles tinham intimidade. Eles não tinham templo, não tinham sinagoga, mas tinham sinais, tinham temor a Deus. E eu vou chegar neles daqui a pouco. Então, por isso que quando João Batista está batizando, Mateus 3, versículo 7 em diante, que os saduceus e os fariseus foram ali no Rio Jordão, ele disse para eles assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não fiquem dizendo um para o outro que vocês são filhos de Abraão, porque das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Eis que o machado está pronto para dar a raiz da árvore, porque toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então olha um dos princípios do reino muito importante para mim e para você. Jesus disse: a árvore é conhecida pelo fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. Não há árvore boa que dê má fruto, e não há árvore má que dê bom fruto. Então, muitas vezes a árvore fala de si mesmo, ou há comentários da árvore. Isso não importa, o que vai mostrar é o fruto que a árvore produz. O que é fruto? Caráter. Hoje nós trocamos o fruto por coisas materiais. Aí nós pensamos que uma igreja cheia é uma igreja avivada. Não é. Igreja avivada é uma igreja temente, adoradora verdadeiramente. Porque lugar cheio, estádio de futebol é cheio também. Às vezes nós achamos que aquele pastor, porque fala bonito, mas não fala da palavra de Deus. Falar bonito, muito político fala também, mas não cumpre. Então os princípios do reino estão muito além do que os nossos olhos podem ver. Porque só espiritualmente nós vamos discernir a vontade de Deus. Então nós vimos o quê? Que esses escribas, fariseus, esses sacerdotes tinham as profecias, tinham a informação, tinham com precisão, mas não adoraram. Não reconheceram Jesus como rei. Quem conheceu Jesus como rei? Os gentios, os magos. Por isso que em João capítulo 1, do versículo 11 em diante, diz assim, ó:
Ele veio para os teus, mas os teus não o conheceram. Foi todo aquele que o conheceu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então você não pode dizer que é filho de Deus por você próprio. Seu pai não pode dizer, seu pastor não pode dizer. Você só é filho de Deus reconhecendo Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a tua glória, a glória como do unigênito do Pai, o Filho único de Deus, o verdadeiro. Então nós vimos que os religiosos não adoraram, não regozijaram, não reconheceram. E muitas vezes nós se encaixamos dentro desse meio aqui. Pregamos a palavra, falamos, vamos à igreja todo arrumado. Não há problema em nada disso. Mas como fazemos, por que fazemos o que estamos fazendo? A intenção fala muito mais do que o ato. Qual intenção você está fazendo o que você está fazendo? Agora vamos para os verdadeiros adoradores para encerrar o estudo. Tem muito mais detalhes aqui, não dá para tirar tudo daqui, porque senão o vídeo fica longo. Mas vamos ao terceiro grupo de pessoas aqui e vamos lutar para se tornar como eles, ter essa intimidade com Deus. Vamos no versículo de número 1 em diante, do capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. É importante entender que essa palavra mago, ela traduzida no original é sábios. Não é mago de fazer mágica, de astrólogos, embora houvesse já, mas não é esse tipo de magos que está falando aqui. Esses magos eram sábios, pessoas tementes ao Senhor, pessoas que ouviram as profecias, sinais do Senhor e creram no teu nome, nos teus feitos. Porque Deus é falado desde a eternidade. Deus é falado desde a antiguidade. Muitos feitos Deus fez para o povo temê-lo. Deus ele se revelou de duas maneiras. É importante entender. Tem a revelação geral e a revelação individual, a revelação mais formal. A revelação geral é Deus se revelando nos teus feitos, pelos teus milagres, pela natureza. E a revelação específica é a revelação através da tua palavra. Então esses sábios, esses homens sábios, tinha tribos de homens sábios, de magos, tementes ao Senhor. Eram homens que se separavam porque temiam o Senhor e não se contaminavam com as coisas pagãs. Mesmo não tendo toda a profecia, mesmo não tendo toda a escritura, mesmo não tendo os detalhes, mesmo não tendo templos para ir adorar. Mas tinham sinais, tinham intimidade com Deus e o temiam. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Então o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você quer ser sábio? Não é o quanto você estuda, o quanto você conhece, é o quanto você obedece. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então esses homens temiam ao Senhor. Agora, como que eles ouviram algo de Deus? Como? O mais provável, o mais encaixado e o mais certo, quando o povo foi cativo na Babilônia, o povo de Deus, Judá foi cativa pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, ficaram 70 anos na Babilônia. E Nabucodonosor não levou todo o povo para lá. Levou os conhecedores, levou os sábios, levou os de boa aparência. E entre eles estava Daniel, aquele que tem um livro profético com o nome dele, livro de Daniel. E o livro de Daniel, nós temos o Apocalipse no Novo Testamento, e Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Porque Daniel profetiza sobre a vinda do rei, sobre Jesus Cristo. E também quando Daniel fica em Babilônia, ele se torna chefe dos sábios, capítulo 5. Daniel foi subindo de posição em posição, ele revelava sonhos aos reis ali. Ele era chefe dos sábios. Deus deu a sabedoria e o entendimento a ele. E ele não só orava ao Deus dele fielmente, mas também ele proclamou o Deus dele fielmente. Deus fez milagres através da vida dele, através da vida de seus amigos lá. E o nome de Deus foi proclamado ali através dos reis da Babilônia até. O rei Dário, quando Daniel sai da cova dos leões intacto e não morre, o rei Dário proclamou por toda parte que o Deus de Daniel era o Deus vivo, que fazia milagres e maravilhas no céu e na terra. Então veio dessa linhagem, veio passando por uma linhagem.
esses sábios. Agora, olha como que o verdadeiro adorador adora. Lições para mim e para você. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. O verdadeiro adorador, ele não coloca obstáculo. Não tem desculpa, porque para Deus não existe desculpa. Você pode chorar para Deus, você pode dizer para Deus que você está cansado, está mal, precisa de ajuda, mas não dê desculpa, argumentos para Deus, porque Ele não aceita. Não há argumentos para Ele. Esses homens atravessaram seus desertos, enfrentaram frios, enfrentaram perigos, porque o deserto era um lugar muito perigoso, saíram das tuas posições e dos teus títulos, para fazer o quê? Para adorá-lo. Então não há obstáculo para o verdadeiro adorador. O que te impede de adorar? Às vezes a pessoa não vai na igreja por causa da outra. Ah, não vou porque tem fulano lá dentro. Ah, não vou porque não gosto de cicrano. Está olhando para Deus ou para o homem? A igreja é um hospital. Você não vai encontrar a igreja perfeita. A igreja é um hospital. Não espere encontrar a perfeição dentro da igreja. A vereda do justo é como o romper da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4,18. Brilhando mais e mais, nós vamos dando passo dia após dia. Em vez de criticar o irmão, parabenize por cada passo que ele dá na fé. Talvez você dê passos mais longos e ele dê menos passos, mas parabenize cada passo curto que ele der. É mais importante do que criticar. Então esses homens não colocam obstáculo na sua adoração, eles vêm e enfrentam. Outra coisa importante, não eram 3 e não eram reis. A Bíblia deixa claro isso. Como colocam nos presépios, na televisão, nas histórias, nas religiões. Não eram 3 reis magos. Eram magos e não eram reis. Rei aqui é Jesus. Porque um outro estudo feito mostra e comprova. Não se cruzava o deserto com poucas pessoas devido ao perigo. Só se cruzavam com caravanas. Outra coisa importante, eles perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Lembra que os fariseus e os principais sacerdotes, o povo de Deus, aqueles que conheciam a palavra, não reconheceram Jesus como rei. E esses gentios que vieram de longe, pelo sinal, conheceram Jesus como rei. Então não é o título, não é o quanto você conhece, é o temor, a obediência. E eles vieram para quê? Para adorá-lo. Eles não vieram matar a curiosidade e nem pegar informação, vieram adorar o Rei dos Reis. E eu e você fazemos o que quando vamos à igreja, quando estudamos a Bíblia? Estamos procurando matar a nossa curiosidade, pegar informação quando vamos à igreja, ou nós vamos realmente para adorá-lo? Durante o louvor você fica conversando, durante a palavra ministrada você fica se desviando, saindo do lugar, olhando para o relógio. Isso não é adoração. Adoração é reverência. É entregar todo o teu tempo ao Senhor. E aí vamos adiante. Olha o que o verdadeiro adorador não faz e olha o que ele faz. No versículo de número 8, lembramos que Herodes pede para eles ir adorar o menino e pegar as informações e quando voltar, falar para Herodes para quê? Para Herodes ir adorá-lo. Mas não era verdade, nós sabemos disso, da sofisma, mentira maquiada de verdade. Então no versículo 12, olha o que eles fazem. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à tua terra. Lição importante para o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não se corrompe, ele não negocia a tua fé, ele não fofoca, ele não fala mal das coisas de Deus, ele não leva informação para o maligno, ele não é funcionário de Satanás. Quantos cristãos hoje é funcionário de Satanás? Trabalham contra o reino, trabalham contra a igreja, trabalham contra a vida de cristão. Irmão, não fale de pastor, não fale de cristão. Cada um será julgado por Deus. Olha a trave no teu olho antes de olhar o círculo no olho do teu irmão. Cuide de adorar o Senhor. Vai para a igreja adorar. Não vai criticar. Os fariseus e escribas ficavam o tempo todo olhando cada detalhe de Jesus para incriminá-lo, para acusá-lo. Quantos de nós fazemos a mesma coisa? Qualquer erro que vemos já criticamos, já murmuramos, porque é o mal do ser humano. E o não é bíblico. Hoje na nossa geração, o não se tornou proibido. É proibido proibir, é proibido falar não. Você fala não, a pessoa sai da igreja, a pessoa não fala mais com você. O não é bíblico. Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Não adorarás outros deuses, não fazer imagens e semelhanças. Não, não, não e não. O não é bíblico.
Só que hoje nessa geração o não se tornou uma espada. Fala não, a pessoa morre. E o não é bíblico. Não volte pelo mesmo lugar. Divina advertência falando para os magos. Não retorne pelo mesmo lugar. E eles obedecem. O verdadeiro adorador ouve o não e obedece. Eduque ao sábio e ele ficará mais sábio. Repreenda o tolo e você arrumará um inimigo. Então nós temos que ser ensináveis também. Ouvir o não de Deus. Ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala com aqueles que o temem. Deus fala, não volte para lá, não faça a vontade do mal. Quantas vezes Deus falou com você? Não fale isso, não fofoque, não leve essa informação, não faça essa maldade. E você tem que ter a decisão de quem você obedece. Ou Deus ou o diabo, não existe meio termo. Não existe meia verdade nas escrituras. Verdade é verdade, mentira é mentira. Céu é céu, inferno é inferno, diabo é diabo, Deus é Deus. Salvação é salvação e condenação é condenação. Não existe mais ou menos. Não existe meio crente. Ou é crente ou não é crente. Ou obedece a Deus ou não obedece. Essa é a verdade bíblica. Porque Deus é fiel. Ele não muda de posição, ele não varia. A Bíblia ela tem uma interpretação só. E várias aplicações. Mas hoje as pessoas usam várias interpretações e muito pouca aplicação. A Bíblia tem uma interpretação só, ela não tem várias interpretações. Porque Deus não muda. O mundo muda, os costumes mudam, tudo muda. As pessoas mudam, os nossos sentimentos mudam, as nossas emoções mudam. Por isso que o princípio do reino tem que estar acima das emoções e sentimentos. Porque isso aí vai falar mais alto do que os nossos sentimentos e emoções. Porque Deus não muda, a tua palavra não muda, ela é fiel. E ela serviu para ontem, para hoje e para amanhã. Então é importante nós sabermos usar, porque é tempo de decisão, é tempo de atitude. Quem você é? Por que as coisas estão acontecendo no mundo? Nós olhamos com olhos maus, mas não é mal. Nós estamos sendo provados para ver quem realmente é de Deus e quem não é, porque não é só a nossa palavra, é as nossas atitudes. Quem você é diante da pressão? Quem você é diante da afronta? Quem você é diante do mundo corrompido? Quem você é diante de tanta mentira, de tanta ladroagem? Porque só é um verdadeiro. Você não vai encontrar verdade aqui, irmãos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. O Espírito Santo veio para nos guiar por toda a verdade. Você só é guiado pela verdade através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você é guiado na mentira. Vai estar rodeado de pessoas que nem amam você, nem gostam de você. Muitos detalhes. Não é globalizando tudo. Mas a maioria das coisas funciona desse jeito. Porque só em Jesus está a verdade. Só no Espírito Santo está a verdade. Ele vai colocar as pessoas certas para você e tirar aquelas que não é. Por isso que às vezes você se torna crente e as pessoas começam a falar mal de você, sendo que você continua normal, continua fazendo bem, continua a mesma pessoa. Mas é o inimigo que se levanta e começa a te acusar. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de comportamento. Nós não podemos julgar pessoas, mas nós devemos julgar comportamentos. O que é de Deus e o que não é. O que é certo e o que é errado. Mediante a palavra de Deus. Então, Deus adverte esses magos e fala, não volte para o mesmo caminho. E eles obedecem, vão por outro caminho embora. Não tem medo de Herodes. Embora Herodes fosse um homem perverso. Não sentem medo. E vamos ver como eles adoram. Vamos terminar vendo como eles adoram. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quando eles chegam na casa, eles viram a estrela. Como eles se alegraram? Com grande e intenso júbilo. Como eu e você responde aos sinais de Deus? Porque hoje há muitos sinais hoje, da segunda volta de Cristo. E Ele está voltando, você crendo ou não, porque é uma vontade soberana. Vontade soberana não pode ser impedida, não pode ser rejeitada, não pode ser impedida de concretizar. Porque é soberano. Embora creia ou não creia, não importa. Ele vai voltar com seus anjos e buscará a tua igreja. Igreja não é a parede, é nós que vivemos conforme os princípios do reino. Então é importante entender que eles regozijaram com grande e intenso júbilo. Lembra dos fariseus e escribas? Não regozijaram. Sabiam que havia de nascer o rei em Belém, mas não regozijaram. E os magos? Regozijaram com grande e intenso júbilo. Então regozijamos mediante a Deus, regozijamos mediante as profecias, regozijamos mediante ao ar que respiramos, a água que bebemos, a família que temos, ao dia que acordamos, aos olhos que abrimos,
porque Ele é fiel conosco, Ele é Pai, Ele cuida de nós. Como que nós respondemos? Com murmuração, com cansaço, com desânimo? Não, vamos regozijar com grande e intenso júbilo. Por quê? Porque Ele nos ama. Entrando na casa, não foi na manjedoura, na casa, porque aqui já havia passado algum tempo, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Olha o que o verdadeiro adorador faz. Ele não ultrapassa as escrituras. Os magos não ultrapassam as escrituras. A Bíblia não diz para adorar Maria. E eles obedecem. Quem eles adoram? Eles entram na casa e o menino está com a mãe dele. Prostrando-se, o adoraram. Por quê? Maria não é bem-aventurada sobre as mulheres. Ela é bem-aventurada entre as mulheres. Ela merece respeito, mas não merece ser adorada, porque o único digno de adoração é Cristo Jesus. Como que eles adoram? Prostrando-se, se humilhando a Deus, mostrando a reverência total. Hoje muitos chamam Jesus de você, tratam Jesus sem educação, fazem coisas contra Jesus que são escandalosas. Irmãos, vamos ter reverência, vamos se prostrar a Ele. Eu vou abreviar isso aqui rapidamente. Por quê? Deus te humilha para te exaltar e o diabo te exalta para te humilhar. Guarda isso com você. Deus te humilha, você se humilha perante Deus para Ele te exaltar. Agora o diabo te exalta para te humilhar. Concluiu, acabou. É isso e não tem mais. Abrindo os teus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Muito lindo, olha o verdadeiro adorador. Lições de verdadeiros adoradores. Eles atravessam o deserto, vêm do Oriente, procuram pelo rei, chegam a Jerusalém, de Jerusalém vão para Belém, não levam o relatório para Herodes, regozijam com grande e intenso júbilo, se prostram, adoram o menino e ofertam. Eles não chegam lá pedindo. Hoje nós vamos à igreja fazer o quê? Milagre, 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 pedindo. Parece um cardápio. A Bíblia é um cardápio e Jesus é um garçom e o púlpito é um balcão. Não é errado pedir, mas temos que ter reverência da verdadeira adoração. A verdadeira adoração é ação de graças, é reconhecer Ele como rei, como dono, como Deus. O maior presente que Ele deu foi vir à terra, se importar de salvar a nós e dar oportunidade de salvação. E quem tem o Deus da promessa não precisa ficar pedindo milagre, porque o milagre já anda com nós o tempo todo. Aquele que fica pedindo muito milagre é porque não conhece o dono do milagre. Você não vê os discípulos pedindo milagre para Jesus na Bíblia. Você não vê isso. Porque andavam com o dono do milagre. Então é importante essa intimidade com Deus. É isso que o Evangelho de Mateus quer fazer. É isso que o Evangelho de Mateus faz. Ele é diferente dos outros evangelhos. Cada evangelho tem o seu propósito. Todos aplicam para a mesma direção. São sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. João é divino, já Jesus como Deus, divindade. É onde Jesus mostra seus sinais e a sua autoridade como Deus. Agora os outros evangelhos, Mateus está mostrando o quê? Os princípios do reino tem que falar mais alto do que os nossos sentimentos e emoções. Porque ele veio trazer o reino de Deus na terra. Então, como que eles adoram? Eles ofertam, eles não pedem, eles dão. E esses presentes estão organizados, não foi superficial não, organizado. Ouro, reconhece Jesus como rei. Incenso, reconhece Jesus como Deus. Mirra, reconhece Jesus como filho do homem que veio ao mundo salvar os pecadores. Ele é divino, mas veio aqui, se ele está nesse corpo, se ele nasceu, é porque tem um propósito maior. Ele veio para nos salvar. Esse é o reconhecimento deles. Então o ouro trata da realeza. Ele é dono do ouro, ele é dono da riqueza. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Ele é a raiz de Davi, a estrela de amanhã. Antes de tudo ser, ele já era. E quando tudo terminar, ele continuará sendo. E aí entra outros detalhes. Um exemplo do dízimo, das ofertas. É claro, hoje tem muitos pastores que usam da fé para explorar o povo. Não nego isso. Mas nós não podemos globalizar isso. Nós não podemos globalizar isso e dizer que todas as igrejas roubam. Esse é um mal que nós cometemos. Nós vemos um pastor cometer um erro, falamos que todos os pastores não prestam. Vemos um cristão cometer um erro, falamos que todos não prestam. Um erro grave. Não podemos fazer isso. O que nós temos que fazer? Ter discernimento. Saber se aquela igreja realmente é uma igreja sincera, fiel,
E não podemos ofertar, irmãos, com peso no coração. O que esse pastor vai fazer com o dinheiro? Deus vai me dar de volta. Não é conta bancária, é oferta, é honra. O dízimo na Bíblia não é lei. O dízimo na Bíblia não está relacionado à lei, a mandamento. Está relacionado à honra. É só estudar de Gênesis a Apocalipse. O dízimo é enfatizado como honra. Não tem nada a ver com lei nem com mandamento. Ele é honra. Por isso que aquele cristão que não conhece ainda, é melhor ele nem dar. Por quê? Porque dízimo é honra, oferta é honra. Não é mandamento, não é lei. Por isso que esses homens temem a Deus e conhecem a Deus. Eles honram a Jesus, reconhecendo Ele como Rei. Então o seu dinheiro, as suas ofertas, o seu ouro está na mão dele. É Ele quem provê na tua casa, é Ele quem toma conta do teu trabalho, é Ele quem toma conta do teu sustento. Quer mais detalhes? Mais depois. Agora não dá, porque senão vai ficar muito longo. Incenso. Ele é o único digno das nossas orações. Ele é o único digno do nosso louvor. No Antigo Testamento, o incenso era relacionado também dentro do sacrifício a Deus, como aroma. Em Apocalipse, o incenso é relacionado com a oração dos santos. Então a nossa oração não é só de pedir, é de entregar, agradecer. E só Ele é digno, mais ninguém. Só Ele merece receber a honra, a glória e o louvor. E as nossas petições e orações têm que ser entregues a Ele. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, fala do ouro e do incenso, mas não fala da mirra. Porque a mirra representa Ele como homem. A mirra preparava o corpo para o sepultamento. Então eles estão reconhecendo ali que Jesus veio realmente cumprir o propósito de salvar a humanidade do seu pecado. E que o corpo deles já não é mais deles também. Porque já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Esse viver que tenho na fé, esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito habita em nós quando nós cremos em Jesus Cristo realmente. Então esses homens reconhecem isso. Então em Apocalipse 5:8 não fala mais da mirra. Por quê? Fala do ouro e fala do incenso. Ele rei e ele Deus. Não fala mais da mirra. Por quê? Porque ele vai vir como rei. Ele vai vir buscar a tua igreja. Ele vai vir para confirmar o teu reinado. Então, se preparem, porque a Bíblia, as Escrituras, enfatiza 8 vezes mais a segunda volta de Cristo do que o nascimento. E ele nasceu. Profetas profetizaram muitos anos antes e ele nasceu detalhadamente como estava escrito. E a segunda vinda dele é a mesma coisa, atente para os sinais. Vamos fazer como esses magos, vamos adorar como eles. Vamos sair da religiosidade, vamos sair do papel e colocar em ação. Assista esse vídeo, comente, compartilhe, dê a tua sugestão, opinião, mas vamos viver os princípios do reino. Nós vimos aqui 3 tipos de pessoas: Herodes, os principais sacerdotes e escribas e os magos. Como cada um respondeu? E lembrando que desde que o pecado entrou no mundo, sempre vai levantar pessoas como Herodes, sempre vai haver pessoas como os escribas, e sempre vai haver pessoas como os magos. Nós temos que decidir em que lado de pessoas nós estamos, quem nós somos em Cristo Jesus. E já deu para perceber que não basta só conhecer as Escrituras, tem que vivê-la, tem que aplicá-la. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, é como o homem sensato que firmou a tua casa sobre a rocha. Então firme tua casa na rocha. Tenha um entendimento, um relacionamento com Jesus mais íntimo. Atente para os sinais de Deus. Obedeça o que as Escrituras diz. Não saia dela. Não ultrapasse o que ela diz. Porque aquele que está do lado de Cristo prevalecerá. Nada pode deter o poder e a palavra de Deus. Ele é fiel e ele veio para cumprir. Amém? Deus os abençoe.